você está meio assim perdido, está num ambiente esfumaçado ou numa neblina e não consegue ver direito, às vezes isso acontece com o nosso cérebro. Hoje a gente vai conversar sobre brain fog, esta mente anuviada, né? Uma mente nublada, o cérebro embaçado, né? Essa névoa mental, enfim, a tradução nunca fica assim tão legal quanto o termo original, né? Brain fog, mas é um assunto importante porque acontece em várias situações, mas voltou a ser tema de discussão justamente por causa da Covid-19. A gente vai falar então sobre o brain fog no vídeo de hoje. Assim que você, claro, lembrar de se inscrever no canal, clicar aí nos alertas para receber avisos quando tiver vídeo novo e deixar o seu like, deixar o seu joinha, se você acha que esse é um tema importante, um tema relevante para a gente discutir. Esse termo brain fog, ele não é novo, ele não surgiu com a Covid-19, você tem ele sendo usado já há décadas na literatura médica e ele descreve justamente essa ideia de que o nosso cérebro está numa neblina, está num ambiente esfumaçado, assim, o fog, né, é essa neblina mesmo, essa névoa que impede os nossos sentidos de funcionarem direito e o cérebro estaria então no meio de uma situação dessa, claro, no sentido figurado, para dar essa noção, esta sensação de que as coisas estão meio embaçadas, que a coisa não está funcionando direito, as conexões não estão assim muito boas e por isso a gente anda meio perdido quando está nessa situação. Já foi descrito em situações desde doença celíaca, né, a pessoa que tem lá aquela intolerância ao glúten e aí quando come uma quantidade significativa ali, isso altera todo o seu metabolismo e ela tem essa sensação e ela fica meio esquecida, ela fica meio perdida. É classicamente descrito numa outra situação chamada síndrome da taquicardia postural. Então a pessoa levanta e o coração dispara, e isso acontece muitas vezes em jovens, e jovens que têm esta síndrome também descrevem o brain fog, também já tem isso descrito na literatura muitos anos antes da Covid-19. E também numa outra situação chamada fadiga crônica, né, uma síndrome complexa, que vale até um vídeo sobre ela mais pra frente, mas que pode vir acompanhada desta sensação de que o cérebro não está ligando mesmo, assim, parece que está aquecendo, essa é uma outra descrição, né? Parece que o cérebro está esquentando, não pegou ainda. Você é jovem, não lembra do carro a álcool quando não tinha injeção eletrônica, né? E tinha que ficar esquentando o carro. A pessoa tinha que ir para a garagem, ligar o carro e deixar o carro esquentando para poder funcionar direito. Ou, mais antigamente, ainda essa não é nem do meu tempo, a televisão a válvula, né? Diz que tinha que esquentar a válvula para a televisão começar a funcionar, quando não tinha os transistores. Essa é a sensação de que o cérebro ainda não está ligado, a coisa não está funcionando direito. Os principais sintomas que as pessoas sentem nessa situação é justamente a dificuldade de se concentrar, dificuldade de estabelecer o foco, né? de escolher um foco e manter aquele foco, concatenar as ideias, ligar uma ideia na outra, parece que o raciocínio fica lerdo, fica lento. A comunicação fica difícil, a pessoa não junta as palavras direito, transmitir as suas ideias não fica tão claro e vem acompanhado de uma sensação de esquecimento, né? Enfim, não consegue focar, não consegue lembrar, não consegue se comunicar, o cérebro está lerdo. Parece que está devagar, parece que as coisas estão realmente envoltas em fumaça ou numa neblina e não está funcionando direito. Quando esse quadro acontece na síndrome da taquicardia postural, existem alguns fatores de risco, assim, alguns gatilhos que as pessoas descrevem. Por exemplo, fadiga, né? Se cansar muito, ficar exausta, né? Exaurir a sua energia, ou ficar com sono, privação de sono, ficar muito tempo em pé. Esses são gatilhos clássicos para dar essa sensação de esquecimento, a sensação de perda de foco, de raciocínio lento para as pessoas que tinham brain fog ou que têm brain fog na síndrome da taquicardia postural. Isso não necessariamente vai ser o gatilho para a pessoa que tem o brain fog pós-Covid, mas dá a entender pra gente que de fato, quando a gente está cansado, quando a gente está sem energia, quando a gente esgota realmente as nossas forças, um dos órgãos que vai sofrer é o cérebro. Quando você está com a reserva funcional legal, né, ou seja, quando você tem energia para gastar, ou quando o cérebro está assim,
tinindo, você pode diminuir um pouco a sua energia e etc, mas você tem essa reserva e isso não afeta tanto assim o seu raciocínio. Nas pessoas que estão nesse quadro, cujo cérebro já não está no seu ótimo, depletar as energias, cansar, nesse sentido, pode ser um fator de risco também. Isso pode eventualmente acontecer na Covid, eu imagino, mas não está descrito claramente como está descrito na síndrome da taquicardia postural, por exemplo. O que acontece? Provavelmente isso está ligado à inflamação, a um quadro inflamatório que atinge o cérebro. Existe uma barreira chamada hematoencefálica, né? Hemato, sangue, encéfalo, cérebro. Então, a barreira que separa o sangue do cérebro. Ela só deixa passar o que realmente é importante, o oxigênio, alguns neurotransmissores, etc., glicose, para alimentar o cérebro, mas barra a maioria das substâncias. Esta barreira ela pode ser alterada durante alguns processos inflamatórios. Isso é um dos fatores que se imagina pode estar associado ao brain fog na Covid, que leva a esse estado inflamatório geral do organismo. Uma outra situação que leva a esse brain fog é a quimioterapia para alguns pacientes. Eles até chamam chemo brain, né, o cérebro de quimioterapia. Porque a quimioterapia, por ser um tratamento muito intenso, ele pode levar também a um estado inflamatório do cérebro, dependendo da quimioterapia, dependendo da pessoa e etc. Agora na Covid, alguns pesquisadores encontraram no líquor, aquele líquido que tira da espinha para fazer alguns exames, sinais de inflamação de fato. Sinais de que o cérebro daquela pessoa está sofrendo com a inflamação por conta da Covid, pela análise que eles fizeram do líquor. Então fica aqui uma hipótese bem plausível de que esse estado inflamatório que a Covid gera no corpo todo e tem uma preferência por células nervosas, né? Quem teve Covid e perdeu o olfato, perdeu o paladar, experimentou um pouco disso, né? O ataque do vírus às células nervosas. Então, tudo isso junto, uma preferência do vírus por células nervosas, um estado inflamatório que pode alterar o balanço desse equilíbrio delicado em que o cérebro se relaciona com as células inflamatórias, com as células sanguíneas, etc., pode ser realmente uma das causas para essa sensação. Tanto que fatores de risco que foram encontrados também em trabalhos recentes são carga viral. Uma infecção com carga viral maior de Covid tem mais risco de levar a Covid longa, e um dos sintomas da Covid longa é o brain fog. E ter precisado de UTI é um outro fator, né? A UTI, ela não só é um sinal de que a coisa foi grave, como ela também cobra um preço do nosso organismo, né? É um ambiente adverso, é uma situação estressante, etc., que pode estar associada também ao desenvolvimento do brain fog, da Covid longa como um todo, que tem outros sintomas, né? Tem às vezes uma sensação de cansaço, uma sensação de fadiga, dificuldades de memória, ansiedade, algumas pessoas acabam relatando pós-Covid, própria cefaleia, dor de cabeça pós-Covid, isso também acontece, e o brain fog é um dos sintomas que pode acontecer. Não existe um tratamento específico para essa névoa mental, né? Não existe uma coisa, toma esse remédio que o seu cérebro volta a ser o que era. A gente sabe que o cansaço provavelmente é um gatilho, né, porque cai a energia e o cérebro precisa de energia, então cuidar do sono, cuidar do descanso, não elevar a mente à exaustão, né, ficar aqueles tiros muito longos de trabalho sem intervalo e etc. Cuidar dessa parte de descansar, de fazer pausas, de recarregar as energias, obviamente fazer uma higiene do sono importante, cuidar desse período de descanso geral para o organismo, que é o cérebro, no momento que a gente sonha também, né? O sonho é muito importante para a saúde do nosso cérebro, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. São fatores que vão no longo prazo ajudar a recuperação, ou pelo menos não vão deixar agravar, né? Se você estiver mais cansado, se você estiver com mais sono, se você estiver mais fadigado, isso pode piorar o quadro, pode te dar mais a sensação de estar esquecido, com falta de foco, etc. Porque acontece com todo mundo, né? Quando a gente está estressado, quando a gente está cansado, quando a gente está com sono, nossa memória não funciona do mesmo jeito, nossa atenção não funciona do mesmo jeito, as ideias parecem que não vêm, né? E tudo isso, obviamente, fica agravado no brain fog, agravado por essa sensação. Isso é só mais um argumento de como a gente precisa se proteger. A Omicron, tá todo mundo falando, a Omicron é leve, a Omicron tem uma taxa de mortalidade pequena, eu tô vacinado, etc. É verdade, com todo mundo vacinado, ou com a maioria das pessoas vacinadas, a Omicron tem realmente se mostrado mais leve, uma letalidade menor, mas
ela também pode levar a quadros de brain fog e quadros de Covid prolongada, mesmo em pessoas que não fiquem graves. Ficar grave, ir para UTI, ter quadros respiratórios, são fatores de risco, mas não significa que quem não teve isso não possa desenvolver. Tem também descrição de quadros assim na Covid leve. Então é preciso se cuidar. A pandemia não acabou. Se você não vacinou, vacine-se. Se você não tomou reforço, tome o reforço. Se você já vacinou, já tomou reforço, continue usando máscara. E obviamente você que não se vacinou também continue usando máscara, porque a gente precisa evitar, né? A melhor maneira de não desenvolver esse quadro é evitar, obviamente, a Covid. Se você já teve Covid, aí é outra história, né? A gente precisa ter esses cuidados gerais para pelo menos não deixar nossa energia baixar tanto, nossa força, né? Realmente nossa reserva baixar tanto, para não agravar ainda mais os sintomas. Você chegou a ter? Você teve Covid e experimentou um pouco dessa confusão aí, dessa falta de memória, dessa falta de foco? Escreve aqui para mim, conta aí a sua experiência e como é que você fez para lidar com isso. A sua experiência pode ajudar muita gente. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda pela frente.